Boa noite. Eu decidi fazer essa live sem avisar ninguém, sem avisar antes. Por quê? Eu estava pensando aqui, quando eu publiquei as cartinhas da semana, que é a mensagem aquela mensagem para aquele momento mesmo que você está precisando que alguém fale aqui no seu ouvido. E eu recebi algumas respostas, as pessoas desabafando, conversando comigo. E aí eu pensei, eu vou falar sobre isso. Porque, veja, esse é um ponto muito importante. Esse é um ponto onde muitas pessoas acabam desistindo de si mesmas, desistindo de seguir ou fazer algo diferente. Então, afinal de contas, por que você faz as coisas e parece que essas coisas não mudam? Ou elas podem até mudar. Elas mudam um pouco. Então, você dá 3 passos, mas depois você volta 2. Você dá 5 passos e volta 6. E nesses momentos, acaba sendo invadido por um sentimento de desânimo, de frustração, de tipo, nossa, eu faço tudo. Eu leio, eu tô consumindo esses conteúdos, e eu também faço minhas coisas no dia a dia e tal. E parece que eu nunca atinjo aquele resultado. Inclusive, foi uma das cartas que eu postei aqui, apesar das duas, cada uma trazer num sentido, veja só. Carta número 1, falando sobre a importância de você ter confiança de si, né? Para de ficar ouvindo o que todo mundo fala, se conectar com você e assumir isso, ter a coragem de assumir isso. E a carta número 2, ela fala de quando a gente está tão focado no resultado, aí aquilo, que a gente não se abre, a gente não consegue ver nada além daquilo. E se existem presentes, possibilidades que aparecem, nós não conseguimos ver. Então, de fato, por que você faz as coisas e elas não acontecem? Veja só. Percebe como nós vivemos a nossa vida num eterno piloto automático? Você acorda, toma seu café da manhã, você vai trabalhar, faz as coisas que você tem para fazer. Um dia ou outro tem uma coisinha diferente, mas basicamente é sempre ali, o mesmo, regrado. E a nossa sociedade, a nossa vida está cada vez mais corrida, as pessoas estão cada vez mais imediatistas. Você pode estar percebendo isso no seu trabalho, a demanda aumentando, todo mundo precisando de coisas, e você tem que fazer, cada vez você tem que ser mais produtivo e precisa responder. E o WhatsApp, ele tem a facilidade, mas ele também tem essa demanda rápida, né? Você está online, por que você não respondeu? Eu te mandei isso, lá. E isso vão gerando as doenças do novo mundo, né? Talvez você já tenha passado por algumas delas: burnout, estresse, as doenças de pele, psoríase, alergias, intolerâncias, cada hora uma intolerância nova que surge. E essas crises vão aparecendo. E normalmente elas vão te pegar no ponto que mais te dói. Pode ser sua família, pode ser o seu relacionamento afetivo, pode ser as suas amizades, pode ser o seu dinheiro, pode ser o seu trabalho, pode ser a sua saúde. Em alguma doença, algum estado que realmente te paralise e te peça por aquela atenção, sabe? E nesses momentos de crise, nós temos 2 opções. Ou nós assumimos o papel de vítima, procuramos culpados, achamos o tempo todo que aquilo aconteceu com a gente, ou nós assumimos a responsabilidade pela autoria da nossa vida. E realmente paramos para olhar para aquilo, o que eu estou fazendo com a minha vida. Só que para você chegar nesse ponto que você faz essa pergunta, é preciso ser muito audacioso. É preciso ter coragem para olhar para dentro. Porque não é fácil, né? E essa coragem é o que vai trazer uma escolha de uma mudança. Percebe que nos grandes problemas, nas grandes crises, nós temos grandes possibilidades de saltos altíssimos. Sempre tem uma porta oculta para qualquer problema, seja ele qual for que você está passando. Mas essa porta, ela está oculta de verdade. É realmente preciso ter um outro olhar, um novo olhar, para que você visualize essa porta. Se você tiver curiosidade de pesquisar sobre as histórias, tem várias, dos grandes homens, e quando eu falo homens, não estou falando sobre gênero, mas dos grandes seres que passaram aqui na Terra, que conquistaram algo, que criaram algo inovador. Eles passaram por vários momentos de crise, e em cada momento desse foram saltos, trazendo uma nova consciência, trazendo uma nova abordagem. Mas é preciso coragem. É preciso coragem para sair da caixinha.
a caixinha que foi vendida para você antes de você nascer, já na barriga da sua mãe, porque muito provavelmente a sua mãe também comprou essa caixinha e assim vem vindo das nossas ancestralidades. Tá bom, Taine, tudo isso, mas por que de fato não muda? Eu vou explicar para vocês de uma forma bem simples, para entender mesmo como é que funciona a nossa mente. Vamos dividir a nossa mente em 4, tá? Imagina o iceberg. Você sabe o iceberg que fica lá, que foi o que derrubou o Titanic, que afundou o Titanic? Ok. Então a gente tem o iceberg. Imagina que o topinho desse iceberg, aquele que a gente visualiza ali quando a gente está na superfície, é a nossa mente consciente. Ela representa em torno de 5% da totalidade, tá? O que é a nossa mente consciente? A nossa mente consciente é essa que a gente está aqui conversando, que vocês estão ouvindo eu falar. É a mente que vocês conversam com seus amigos, com seus familiares. É a mente que você usa para falar que você quer dinheiro, que você quer saúde, que você quer conquistar, seja lá o que for na sua vida. Essa é a mente consciente, 5%. Tá? Agora imagina ali que a gente tem um topinho do iceberg e tudo que está por debaixo. Essa parte que encosta com o oceano, vamos chamar esse linear aqui, ela é a nossa mente pré-consciente. O que é a mente pré-consciente? A mente pré-consciente ela é formada no momento que a nossa vida é gerada ali na barriga da nossa mãe. Então, ali quando você é uma sementinha, a sua mãe, ela já tem muitos pensamentos, sentimentos e emoções. E tudo isso vai para sua mente pré-consciente, que ela está começando a se formar. O meio que a sua mãe está inserida, com o seu pai, onde ela se relaciona, tudo isso vai entrando em você e criando essa mente pré-consciente. É por isso que em várias terapias, por exemplo, a constelação familiar, ela trabalha a ancestralidade, ela está acessando essa mente pré-consciente, tá? Ok? E tudo isso que está embaixo, que está escondido no oceano, é a nossa mente inconsciente. Aí a gente tem os nossos 95%, tudo que está embaixo, escondido. E o que é a nossa mente inconsciente? A nossa mente inconsciente são as nossas sombras. E o que são as nossas sombras? É tudo aquilo que a gente reprime. É tudo aquilo que a gente não quer olhar. É tudo aquilo que não condiz com a caixinha. Percebe? Eu não posso fazer isso porque isso aí não condiz com o que uma mulher faria. Eu não posso expressar um desejo, eu não posso falar o que eu gostaria de falar porque eu tenho que ser assim, assim, assado, porque eu tenho que cumprir ali uma programação. Porque eu sou esposa, então eu não posso fazer isso porque meu marido, porque meu filho, porque vão me julgar, porque vão me falar. E percebe que não é... Essa forma que eu tô falando, ela parece uma forma muito simples, mas não é. É inconsciente, como eu disse. Então você esconde, você vai jogando as coisinhas por debaixo do tapete, sabe? Então fica tudo ali embaixo, nos 95%. E aí, em quarto, nós temos a nossa mente superior. A nossa mente conectada com a mente do cosmos, que é o que une tudo isso. É onde está a nossa centelha divina. É onde está o nosso divino. Ok? Quando você fala que você quer alguma coisa, seja ela o que for, dinheiro, saúde, felicidade, expandir seus negócios, qualquer coisa que seja. O que está falando isso? É sua mente consciente. Mas lembra que ela representa 5%. Quando você faz essa demanda, quem faz essa demanda é o seu 100%. Só que 95% que está lá no inconsciente, o que está lá? Então, percebe que se aquilo que você está querendo, que você está pedindo não está acontecendo, é porque essas 3 mentes, em unificação com a quarta, que é a mente superior, elas não estão em sintonia. Elas não estão alinhadas. Aí você pode perguntar assim para mim, tá bom, mas como é que eu vou saber tudo isso? Como é que eu vou saber o que está dentro desses 95%? Pensa que tudo isso, esse 100%, ele vai ditar a visão de mundo que você vive, que é o seu paradigma. O seu paradigma é o seu sistema de crenças. O que é sistema de crenças? É tudo que você acredita. A crença é aquilo que você acredita que é, tá? Então, como que eu sei qual que é a minha visão de mundo, então? Olha pra tua vida. Como é que tá a tua vida? Como está a sua relação com o seu corpo? Tá saudável? Ou você tá com alguma dessas doenças do novo mundo? Alguma já apareceu pra você? Tá com alguma intolerânciazinha? Tá com alguma alergia? Tá com alguma dorzinha? Burnout, estresse, psoríase, coceira? Como é que tá? Como está a sua relação com a sua família? Como está a sua relação com o seu parceiro afetivo, se você tiver um? Como está a sua relação com seus amigos? Como está a sua relação com o seu trabalho? Como está a sua relação com o seu dinheiro? Essa é uma forma muito simples
de você olhar com seus 5% e avaliar qual é a sua visão de mundo. A hora que você entender isso, como está a sua relação com cada uma dessas coisas, você consegue entender o que está naqueles 95%. Porque se qualquer coisa dessas que eu citei, qualquer área da tua vida, se você não estiver vivendo felicidade, alegria, prosperidade, algo está errado. Algo não está alinhado. E se você está, você pode melhorar, porque sempre é possível melhorar. Sempre. Então, vocês percebem que o processo é inverso? O que a gente faz? A gente fica olhando porque é palpável, a gente fica olhando para isso que eu tô vendo, que eu tô fazendo. E aí é por isso que você chega na exaustão, é por isso que você se frustra. Porque o caminho é inverso, percebe? Tudo isso que está manifestado já é o resultado final. Para você mudar aqui, é preciso inverter, é preciso voltar e mudar o que está lá. A sua mentalidade. Para que todas as suas mentes estejam alinhadas. E aí sim, o que você vai pedir, vai manifestar, vai realizar. Percebe como é simples? O nosso ponto de vista cria a nossa realidade. É por isso que o seu ponto de vista cria a sua realidade, percebe? Por conta desses 95% da mente inconsciente. Esse é o seu ponto de vista. Que está criando essa realidade que você está vivendo hoje. Tá? E aí você pode perguntar assim pra mim, tá bom, já olhei, já dei uma olhadinha aqui, e realmente o negócio não tá muito legal. Como é que eu faço para mudar tudo isso? Fazendo uma breve explicaçãozinha sobre física quântica, porque eu sei que você deve estar até um pouquinho entojado desse assunto, de tanto que as pessoas maceram esse conteúdo por aí. Mas eu vou falar super simples, porque a minha ideia aqui nessa meia hora é que eu já te dei um pontapé inicial, um norte para você mudar a sua vida. Agora, não é amanhã nem depois, é agora. Vamos lá. Tudo que existe é constituído por moléculas. Tudo. Eu, você, esse celular, esse copo, tudo são moléculas. E se a gente for se aprofundar nas moléculas, o que tem por detrás delas? Os átomos. Ok? Se você for se aprofundar nos átomos, do que eles são constituídos? Por elétrons, por nêutrons, por prótons. E o que os prótons são constituídos? Por quarks. E o que tem depois dos quarks? Bom, na nossa física hoje, nós temos duas situações. Ou nós temos o bóson de Higgs, ou nós temos a teoria das cordas. E o que é isso? É o que dá, é o campo que dá matéria para a energia. Você não precisa entender. Eu só estou tentando chegar no raciocínio, ok? Tá. E o que tem além disso? Vácuo quântico. O que é o vácuo quântico? É o oceano primordial de energia. É onde todas as frequências, as ondas são geradas. E aí passa por todo esse processo. Tá bom, ok. Se tudo é energia, se nós somos energias, porque eu já expliquei que é a molécula, né? Tudo que tá ali, que é energia, tá? Se nós somos energias, o que os nossos pensamentos são? Energia. Tá bom. Pensa só, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas ações e os nossos comportamentos são o quê? Energia. Então, perceba o seguinte, uma coisa bem simples. Sabe quando você tá no trânsito e alguém passa na tua frente, você fica com ódio, você fica com raiva? E aí você sente isso no corpo, você sente físico. Tem pessoas que vão suar a mão, vão ficar vermelhas, né? O coração acelera. O que é tudo isso? Para pra pensar. Aconteceu um negócio ali, você teve um pensamento, você ficou insatisfeito com aquilo, você ficou com raiva, gerou uma emoção, gerou um sentimento. E tudo isso mexeu com a química do seu corpo. E quando eu falo de energia, são realmente estímulos energéticos. Isso é possível visualizar pelas sinapses que a gente tem no cérebro, ok? Então, essa química no corpo faz a gente ficar com o coração acelerado, faz a gente suar, ficar vermelho. Isso, acumulado por muito tempo, pensamentos, sentimentos e emoções, química do corpo, geram as queridas doenças, alergias, tolerância e tudo mais. Percebe como o processo aí também é inverso? Tá bom. Os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, ações e comportamentos são energia e elas emanam uma frequência. Essa frequência gera em nós um campo eletromagnético. E esse campo é possível ser medido. Já foi medido. Ele tem mais ou menos de 3 a 4 metros que fica aqui, ó, em volta do teu corpo. Em estados meditativos, por exemplo, você expande esse campo. Mas tudo bem, deixa isso para outra hora. O que eu quero dizer é que todos nós temos um campo eletromagnético. E é esse campo que é o tal do campo da atração. É ele que atrai as situações, as pessoas, tudo o que acontece na tua vida. Então, se você tem pensamentos, sentimentos, emoções de frustração, de escassez, de medo, de insegurança, que tem uma frequência vibracional muito baixa, o que vai acontecer com o teu campo eletromagnético? Ele vai ficar com uma frequência baixa. E o que vai acontecer? Vai começar a atrair pessoas, situações que estão em ressonância energética com esse campo. É por isso
que acontecem as coisas que acontecem na sua vida. É por isso que lá no começo da live eu falei, você tem duas opções, ou você se vitimiza ou você assume a autoria da tua vida. Percebe por que você assume a autoria? Pensamento, sentimentos, emoções, ações, comportamento, campo eletromagnético, atração. Então, se essa atração não está te satisfazendo, não condiz com aquilo que você gostaria de viver, processo inverso, volta. Se você ficar trabalhando aqui já na manifestação, vai se frustrar, vai gastar muita energia e vai continuar batendo a cabeça, porque as coisas não vão mudar. Aqui já é o resultado final. Tem que voltar, mudar lá. Vocês estão conseguindo entender? Tá fácil de explicar? Ok. Olha só. Nós temos, em média, 60 mil pensamentos por dia. 60 mil pensamentos por dia. Só que desses 60 mil, todos os dias, a gente tende a repetir aproximadamente 70%. 70% é muito. Então, se você tem dentro desses 60 mil uma grande quantidade de pensamentos de medo, de escassez, de insegurança, de traição, negatividade, e você repete 70% deles, o que está acontecendo todos os seus dias? Repetindo as mesmas coisas. E aí você está repetindo o quê? O mesmo padrão energético. Vibrando o mesmo campo eletromagnético. Manifestando as mesmas coisas na sua vida. É por isso que você faz as coisas e elas não mudam. Eu estou explicando de forma bem prática e bem simples. Dando uma resumidaça em muita coisa que eu leio e eu estudo e eu escuto. Bem simples, é isso. Se você quer mudar alguma coisa na sua vida, é preciso mudar o seu campo eletromagnético. É preciso mudar tudo isso. É por isso que as pessoas ficam, se você procurar no YouTube, vocês vão ver bastante disso. Frequência, não sei quantos hertz para dinheiro, para clientes, para saúde. Por que vocês acham que é isso? As músicas que têm frequências altas, elas convidam você a aumentar a sua frequência, para que você entre num estado vibracional elevado, mude o seu campo eletromagnético e aí sim passe a atrair o cliente que você quer, o dinheiro que você quer, a saúde que você quer, os amigos, relacionamento, tudo que você quer aí, a listinha das necessidades. Todo mundo tem, né? A tal da necessidade. Por isso, gente, não é milagre. O que eu queria deixar bem claro é que pensamento mágico não existe. Pensamento mágico é manipulação de quem tem o conhecimento e preguiça de quem não tem vontade de aprender a estudar. Isso tá fácil se você digitar no YouTube, se você digitar no Google, se você tiver vontade de ler um livro, o Universo Autoconsciente, por exemplo, tá tudo lá. E isso não é de agora, né? A física quântica já existe há mais de 200 anos. Engraçado, né? Que ela fala sobre ondas, sobre frequência. Nós usamos rádio há muito tempo. Hoje em dia nem sei se eu não tenho o hábito de usar, mas certamente você sabe que é um rádio quando tinha o dimer ali que você ia girando. E como que isso não existe? Quando você quer escutar uma Jovem Pan, você não coloca lá a frequência da rádio, uma antena 1, você coloca lá, sintoniza com a frequência de rádio que está saindo de lá, é uma onda que caminha e você escuta aquela rádio. É simples. E o que você acha que acontece com você, com seus pensamentos? O que você está sintonizando? O que você vem sintonizando? Não adianta pedir por uma Jovem Pan, mas está ali, sintonizado uma AM. Você vai ouvir a AM. Se você quiser ouvir a Jovem Pan, você tem que colocar na frequência da Jovem Pan. É simples? Sim, e é bem simples mesmo. Não tem pensamento mágico. Não precisa pular para cá e para lá. Tá vendo? Porque não adianta você sair repetindo um monte de coisa, ficar mantrando um monte de coisa, se as suas mentes não estiverem alinhadas. Mente consciente com a pré-consciente, com a inconsciente, alinhada com a mente superior, consciência cósmica. As mentes alinhadas dentro do seu pedido, para que você tenha pensamentos, sentimentos e emoções, química corporal, emane um campo eletromagnético. Não adianta ficar repetindo tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Pode repetir quanto quiser. Não adianta ler, não adianta nada. Uma hora a ficha tem que cair. Uma hora a ficha tem que cair. Isso realmente tem que estar assim, batido dentro de você, sabe? Senão não vai mudar. Aí você vai se frustrar e vai falar que isso é tudo papinho, que você não tem tempo pra isso, porque sua vida é corrida, porque demanda, tem que fazer, lá, isso é tudo bobagem. De gente doida, essas coisas tudo místico, holística, caramba, 4 e não dá, dane-se. Até a hora que acontece alguma coisa, né?
A saúde, alguma coisa bate, o desespero bate. Aí você... Ai, agora eu preciso acreditar em alguma coisa, porque ferrou, né? Se a sua mente lógica pudesse resolver qualquer coisa pra você, será que ela já não teria resolvido? Por que que todo mundo tá falando sobre espiritualidade, sobre um monte de coisa? Essa necessidade de buscar algo além. Algo além. Porque não é aqui. Aqui já é o resultado. Aqui já aconteceu. Efeito retardado do elétron. Mas deixa isso pra lá. Outra coisa. O que eu falei é bem simples. É bem fácil de ser aplicado. Pensa só uma coisa. Se você quer ir pro Guarujá, o que que você faz? Vamos pensar antigamente que não tinha um Waze. O que que você faria se você fosse pro Guarujá? Você ia pegar lá o seu mapa físico, né? Imprimir o mapa, ia lá seguindo, pegava o seu carro, ia lá, tal, pra chegar no Guarujá. Aí vamos dizer que você pega e chegue, sei lá, no Rio de Janeiro. Aí você chega, pô, cheguei no Rio de Janeiro, mas eu queria ir pro Guarujá. O que que é a primeira coisa que você vai olhar? Deixa eu ver o mapa que eu peguei. Será que o mapa tá certo? Primeira coisa que a gente olha, né? Quando você agora com o Waze, quando você quer ir pra algum lugar, você não coloca lá um endereço e você vai seguindo? Aí você tem certeza que você chegou naquele lugar que você escreveu ali? Uhum. Ok, então o que que você faz na sua vida? Se tudo que você está seguindo, se tudo que você está fazendo não está levando você no destino que você quer, o que que provavelmente está acontecendo? Será que você está seguindo o mapa correto? Esse mapa é a visão de mundo. O mapa não condiz com o território. Já ouviram isso? O mapa não condiz com o território. Você está querendo chegar nesse lugar, mas está usando um mapa que está chegando aqui. Então, o mapa não condiz com o território. Então, é preciso o quê? Mudar o mapa. É preciso o quê? Mudar a visão de mundo. Se continuar no mundo materialista, materialista que eu digo não é sobre querer coisa, não é isso. O mundo materialista é o que olha só para a matéria, só para o resultado. Não vai mudar. Vai continuar batendo a cabeça a vida inteira. Porque é antes. É preciso mudar o mapa. Tá claro isso? Vocês conseguiram entender? E como muda o mapa? Primeira coisa é identificá-lo. Identificar que o mapa não está correto. A segunda coisa é vocês olharem para a vida de vocês. E realmente avaliarem de forma honesta para você mesmo. Como está a sua relação corpo, família, amigos, tudo. Olha para isso. Essa é a sua vida, esse é você. Tenha coragem de olhar. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, estado de presença. Essa é uma chave que eu demorei muito tempo para a ficha cair. E eu vou dar ela para você agora. Por um universo não existe passado e futuro. Não existe. O tempo é relativo a essa dimensão que a gente vive. O que existe é o eterno presente. Tudo acontece agora. Tudo. Sabe quando você olha para o céu e vê uma estrela? Você já sabe disso, né? Não necessariamente ela tá ali. Ela já pode ter morrido. Mas a gente tem a velocidade da luz e você tá vendo ela ainda agora. Tudo acontece no mesmo tempo. É o eterno presente. Imagina, você lembra? Você lembra quando a gente tirava foto em filme? Que vinha ali com o filme, tinha vários quadradinhos assim que a gente levava a revelar, lembra disso? Imagina que você tira essas fotos com esse filme desde que você tá ali, nasceu ali no barriga da tua mãe, sementinha. E você vai tirando foto ao longo da sua vida inteira até agora. Até agora não, desculpa, até a hora que você morrer. Então você tem a vida inteira vários filmezinhos. Imagina que você recorta todos esses quadradinhos e coloca um atrás do outro e olha por todos. É assim que as coisas são. Esse é o eterno presente, é assim que o universo funciona. Mas o nosso cérebro, ele divide, reestrutura para que nós possamos viver a nossa relação com o tempo em terceira dimensão. É bem mais complexo que isso, mas estou simplificando para ficar mais fácil de entender. Então, tudo acontece ao mesmo tempo. Tudo é agora. Tudo é possível mudar. Tudo, qualquer coisa. Basta você querer estar disposto a olhar e escolher mudar. Parece simples. Ah, é lógico que eu escolho de verdade. Mas aí para escolher isso precisa soltar o que está lá na sombra. Tá disposto a soltar? Tá disposto a soltar? Ou ainda não? Isso aqui ainda não dá. Percebe como não é fácil fazer a escolha? É fácil falar, mas não é fácil fazer? Tá. Se tudo acontece ao mesmo tempo, se é o eterno presente, quando a gente está num estado de presença, nós nos comprometemos à criação da nossa vida. Tudo acontece agora. O seu pensamento agora está criando agora. Então não é preciso ficar muito tempo mudando. Ah, preciso limpar, preciso... Não, é agora. O que você escolhe agora.
É por isso que eu sempre falo, não importa o que aconteceu com você, não importa o que está acontecendo com você, não importa o que aconteceu no passado, não adianta, vem julgamento, não se cria nada. Agora, com a consciência que você tem, o que você escolhe, agora. É agora. Está, sabe, o vigiar, esse é o vigiar. Vigiar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, porque eles comandam a química do seu corpo. E isso é o que dita a sua saúde. É muito além, está preocupado com o que come, com a academia, com um monte de coisa, mas não está preocupado com o que pensa. Por que existem pessoas extremamente saudáveis que adoecem? Faz tudo. E fulano morreu de tal coisa, acredita, é super saudável e tal. E aí? Cristo já falava, não é o que sai, não é o que entra, é o que sai, né? Porque o que sai é uma expressão dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. O que você tem pensado? O que você tem sentido? Como estão as suas emoções? Isso é reflexo da sua vida. Então, é o estado de vigia, é o controle emocional, é o estado de presença. Quando você perceber que as coisas começam a desviar, concentra, foca naquilo que você quer que aconteça, naquilo que você quer que manifeste, seja o que for. Isso vai te dar o propósito. Quem tem o propósito muito bem estabelecido, sabe aquela frase, quem tem o porquê vence qualquer como? É isso. Escreve no seu papel. O que você quer realizar na sua vida? O que você tanto deseja? Se comprometa com isso. Seja o que for, pode ser dinheiro, pode ser o que você quiser, não importa, não interessa. A regra é a mesma para qualquer coisa. E seja comprometido com você e com aquilo que você quer realizar num estado de presença. Controle seus pensamentos. O universo, ele não tem julgamento. Não existe julgamento. Se você emanar um campo negativo, você vai atrair frequências negativas. Se você emanar um campo positivo, você vai atrair um campo positivo. Não interessa o que você fez ontem, antes de ontem, não interessa nada disso. Interessa agora o que você escolhe. Qual é a sua frequência vibracional agora? Quais são os seus pensamentos agora? Quais são as suas emoções agora? Por isso, ouça músicas que te tragam alegria. Consuma conteúdos que te tragam para positividade. A alegria, ela tem a frequência vibracional mais alta que existe. É por isso que tudo se cria na alegria. Mas não é alegria. Comprei um carro novo. Ganhei na loteria. Essa alegria é muito pouca. Essa alegria numa escala, ela representa 3, 4. É muito pouco. É alegria genuína. É a alegria que, independente de você ter dinheiro ou não, você está alegre. É a alegria de independente de qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida. É a alegria genuína. Porque entende que o processo é justo. Porque tem confiança em si. Essa alegria. Sabe, é uma alegria como se... Ela é difícil de pôr em palavras, mas imagina que é como se ela fosse uma música de fundo. Sabe quando você vai numa loja, tá tocando uma musiquinha de fundo? Quando você vai num restaurante, toca uma musiquinha suave de fundo, enquanto as pessoas conversam e o garçom serve. Sabe essa musiquinha de fundo? Essa alegria. Ela é o pano de fundo para qualquer coisa que você esteja vivenciando. É o estado alegre. Frequência altíssima. Se ela tem uma frequência altíssima, pensamentos, sentimentos, emoções, campo eletromagnético, o quê? Com frequência alta. Tudo acontece, tudo manifesta. No devido tempo. No devido tempo. Então, gente, a possibilidade de mudança é agora. E antes de finalizar, eu vou deixar o convite para quem quiser, para quem escolher estar comigo. Domingo temos o curso de barras de Axis. E para quem ainda não sabe o que é, barras de Axis é uma prática, uma ferramenta que você toca em 32 pontos suaves na cabeça para limpar esses 95% que está te limitando. Para quem quiser saber mais, pode me perguntar e fica o convite para todos. E eu encerro aqui. Eu encerro aqui e eu realmente queria passar isso para você mudar, para você mudar qualquer coisa. Não desista. Confie em você. A grande chave para sua mudança e para a realização é você. Não é nada. Não existe pensamento mágico.